Bom dia! Começa agora mais um programa Simone Virtuosa, isso mesmo, já estamos no ar, chegando com você aí de casa com esse programa especialmente para você. E o programa hoje tem a honra de receber ninguém mais, ninguém menos que a hairstylist Jéssica Becker, especialista em mechas, olha que demais. Ela vai fazer agora uma transformação incrível no programa. Ela gravou direto do estúdio, eu já vi as imagens, estou maravilhada e claro que eu quero fazer o meu loiro com ela. O Dr. Samir, especialista em lift facial, vai fazer uma transformação incrível para você que sonha em subir um pouquinho aqui, esse ladinho que sempre fica caído, depende da idade ou não depende da idade, enfim. Para você que quer fazer uma plástica interna definitiva. Já ficou curioso? Daqui a pouquinho eu fui até a clínica dele conhecer o tratamento, fiquei maravilhada e a nossa convidada escolhida do programa também ficou maravilhosa. No Culinária Virtuosa eu tenho a honra de apresentar uma paeja, gente, surreal. Pensa em uma paeja gigante, gigante mesmo. Eu fui lá conferir, tenho certeza que você de casa vai ficar maravilhado e já vai preparar aí para o almoço desse sábado. Mais um episódio incrível dos Missionários Kids da Paz Church. Esta série, como eu sempre falo aqui, que está revolucionando o mundo e, claro, você aí de casa. E no quadro Diva das Noivas, Marta Serboncini, essa estilista maravilhosa, sempre fazendo presença aqui no programa. Hoje para você, desfile de vestidos de noivas incríveis, para você que sonha com aquele grande dia, o dia do seu casamento. Eu tenho certeza que você vai ficar impactada, porque só tem vestidos lindos, maravilhosos, românticos, enfim, eu sou suspeita para falar. É tudo isso no programa, fica comigo. Bom, agora o momento mais especialíssimo do programa, o Dr. Samir, recebendo nossa equipe, vai contar um pouquinho de um procedimento que ele já fez em uma paciente maravilhosa, similar ao tratamento da Elisete hoje. Bom dia, super bem-vindo. Obrigado por receber o programa. Tudo bem, Simone? Tudo jóia? Com certeza. Bom, já tem aqui no sistema uma é um caso meu, né? Muito impressionante, né, doutor? Eu legal, estou assim, maravilhada. Gente, né? eu quero fazer tudo aqui. Esse lift facial que a gente faz aqui é bem legal, viu? É definitivo e não definitivo. É um fio. É um fio definitivo. Então, Simone, essa técnica é um lift facial definitivo, foi feito nela, tá? Esse é o antes, esse é o depois. O que fez nesse caso? A gente fez o lift facial definitivo, que é feito com fios não absorvíveis, tá? É uma, como eu posso falar assim, é uma cirurgia plástica fechada, quer dizer, não tem aquele corte que a gente faz perto da orelha, tá? E nem aqui atrás da orelha também, tá? Então, o que eu posso falar pra você? Que é uma técnica muito usada isso na Europa, por quê? Porque não é tão invasiva, né? E é bem interessante. A gente veio aqui, né? A gente trouxe aqui pro Brasil essa técnica pra gente, sei lá, né, os pacientes assim, se sentirem mais à vontade no consultório, entendeu? Ficar mais tranquilo, que não precisa de internação, não vai precisar também anestesia geral. Vida perfeita e maravilhosa pós-cirúrgica. É o que as pessoas gostam, né? Não passar para o hospital, não passar por internação, não passar por pós-cirúrgico, muito sim, não precisa usar faixa. Não ficar fazendo procedimento de 6 meses. Com certeza, sim. Não tenha dúvida, né? Hoje em dia a gente precisa fazer uma coisa que dure bastante e que seja muito bom, entendeu? Muito bom para a pessoa e ela saia bastante satisfeita. Bom, e o pós é tranquilo também? O pós é tranquilo, entendeu? Vai tomando antibióticos normais, sem nenhum problema, tá? E o antes tem uma anestesia local. Uma anestesia local pequena, a gente faz uma anestesia nessas regiões onde vai receber o fio, né? E nessas regiões a gente vai passar o fio ali e vamos amarrar, né? No músculo temporal da pessoa. A gente agarra o temporal e amarra nele. Onde vai dar o efeito lift, vai subir o rosto, porque nosso rosto é todo ancorado no músculo temporal. Pessoal, agora vamos realizar o lift da dona Elisete e eu tenho certeza que ela vai ficar espetacular. Quero que vocês acompanhem o programa da Simone Virtuosa e vejam esse resultado incrível.
Daqui a pouquinho, hora do almoço, tenho certeza que você vai fazer essa receita. Claro que eu estou falando da nossa linda e deliciosa paella. Roda a vinheta. Jéssica Becker fazendo agora aquele loiro maravilhoso que eu tenho certeza que você de casa sonha. Eu já estou aqui sonhando e preparando a minha viagem para fazer o meu loiro com ela. Jéssica, é com você. Olá Simone, tudo bem? É um prazer estar participando do seu programa. Hoje a gente vai estar fazendo uma transformação nessa maravilhosa. A gente vai estar trabalhando a técnica Slice no cabelo dela, que clareia bastante comprimento e pontas, preservando o fundo mais natural. Acompanhe no vídeo passo a passo desse cabelo. Está aqui o resultado, olha que incrível que ficou esse cabelo, maravilhoso, bastante contorno, preservamos o fundo dela mais natural, olha que incrível, gente. A lateral também ficou perfeita, de costas, para vocês verem todos os ângulos. Olha essa naturalidade dessa raiz. Perfeito, né? Muito obrigada, Simone, por participar do seu programa. Até a próxima!
para tudo, para você que vai casar ou renovar os votos, enfim, ou debutante, gente, surreal o que a nossa estilista renomada Marta Sepostini faz aqui no programa. Agora, um desfile exclusivo de vestidos de noivas incríveis para você de casa. Ela já foi estilista junto com o Clodovil, muita novidade no programa, mas eu quero que você acompanhe comigo, roda a vinheta. Such a simple word, just do. It's harder when it's you. Try to find a solution through such a simple fact, it's true. It's harder when it's you. Try to find a solution. Watch myself try to drink it away. Turn the volume up, can't hear myself say I'm out of touch. I'm out of touch. I'm out of sync with you. I'm out of touch. I'm out of sync with you.
diretora desse espetáculo maravilhoso. Claro que o diretor Jansen, super bem-vindo. Na verdade, obrigada por ter recebido o programa aqui nessa peça maravilhosa. O que te inspirou a fazer essa peça e o que você acha que traz para os dias de hoje? Já que tem tanta coisa, tanto problema, tanta orgia, né? Enfim, já existia naquela época. Mas por que trazer isso para o atual? Legal. Eu queria só, antes de mais nada, agradecer ao teu público, agradecer a presença de vocês aqui na nossa peça. Muito obrigado. Nelson Rodrigues, ele nunca foi tão atual. O Nelson Rodrigues nunca foi tão necessário nesses dias, nesses tempos de cão que nós vivemos. Então o Nelson na verdade foi uma possibilidade da gente conseguir mostrar quem é o ser humano Nelson Rodrigues, porque as pessoas conhecem as peças do Nelson, mas nesse espetáculo Nelson Eterno Retorno, que a gente vai viajar o Brasil todo, vamos viajar o Brasil todo com essa peça. Esse espetáculo, ele conta o quê? Ele conta como é que o jornalista investigativo se tornou o maior dramaturgo do Brasil. Como é que foi a trajetória da vida dele? E isso é inédito. As pessoas não conhecem Nelson Rodrigues, conhecem as peças do Nelson, mas o que a gente relata é a própria vida, é uma biografia não autorizada de um pornográfico apaixonado. E a gente está aqui com o Nelson Eterno Retorno e é um presente a presença aqui do teu programa. Muito obrigado, porque hoje foi um dia incrível. Vocês viram a vibração que estava na plateia? E isso é Nelson Rodrigues. Ou seja, ele não morre nunca. É um verdadeiro imortal, né? No sentido mais literal da palavra. Porque quando você deixa um legado, quando você deixa algo para as futuras gerações, você não morre, ainda que você não esteja por aqui, né? E é isso. Então assistam aí na sua cidade, Nelson Eterno Retorno 2023, nos aguardem. Bom, é válido ressaltar que a peça traz o cotidiano dele, que ele é um ser humano, ele também tem falhas, teve falhas, como todos nós. Lógico. Então assim, não é só a crítica, é realmente verídico. O que aconteceu hoje aqui nesse espetáculo é o que ele fez da vida dele, é o que ele foi. E assim, tanto para incentivar e também para falar pro pessoal de casa, né, que não façam o que ele fez, né, essa não, na verdade, loucura. Na verdade assim, o Nelson, ele tinha o poder de expor a hipocrisia social. As pessoas antigamente, né, meio que camuflavam certas coisas. E o Nelson, essa expressão sair do armário, né, fala assim, você tá traindo sim a mulher do outro. O Nelson, ele botou pra fora. Ele simplesmente tinha esse dom de enxergar pelo buraco da fechadura a vida privada de todos e narrar isso em seus textos, em suas crônicas, em suas peças, né? Mas o que você estava falando é muito interessante também sobre a questão de ser um espetáculo onde a gente fala muito do que? A gente fala de algo atual, muito atual. E imagina, o Nelson morreu em 1980, pessoas de 80, até hoje, olha como é que é atual. Outra coisa que ela falou sobre a coisa da realidade, do realismo, a gente mostra a relação dele com a filha, que ela tinha síndrome de Down, surda, muda, e para eles poderem se relacionar, eles criaram um dialeto próprio. E é bonito, né? Comovente essa relação com a filha, Daniela. Ele tem até um livro que chama A Menina Sem Estrela, escrita por ele mesmo, que conta um pouco da história da Daniela. E ela aparece aqui na nossa peça também. É isso. Bom, quero muito agradecer, claro, daqui a pouquinho pessoas incríveis, nós vamos conversar com todos os atores, eles vão contar um pouquinho desse desafio, como que foi fazer o personagem e o que representa o Nelson na vida deles. Obrigada. Muito obrigado. E eu acho que o Nelson tem uma coisa muito importante também. Essa peça é uma peça que a gente já encena há 3 anos
tem todo um processo, né? Ela foi amadurecendo e ela vai virar uma minissérie para televisão. Por quê? Porque essa história tem que chegar no máximo de pessoas, né? E fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado pela tua presença no teu programa, pessoal de casa. Assistam Nelson Eterno Retorno. E agora com o querido ator Jorge Mesquita. Gente, olha que privilégio. Ele que fez o Nelson, vai contar pra gente como foi esse desafio, por que o Nelson, enfim, eu sempre falo que o ator ele tem que interpretar qualquer personagem. Sim. Com o Nelson, que é um privilégio, é diferente, fala a verdade. Boa noite, bem-vindo, tudo bem? Boa noite, muito obrigado pela entrevista. A gente realmente aceitou esse desafio de contar a história do Nelson de uma forma que pouca gente conhece. Nelson é sempre conhecido como um pornográfico apaixonado, com histórias mais fortes, né? E na verdade Nelson sempre foi um cara muito sensível com a humanidade, sempre foi um questionador da hipocrisia da sociedade. E tem uma frase que a Fernanda Montenegro fala que eu gosto muito: Nelson é necessário. Então por isso, né, decidimos trazer Nelson com a vida e a obra dele. Bom, interessante essa sua visão, e na verdade é verdade, porque as pessoas só levam pelo lado crítico. Ah, porque ele era mulherengo, porque tem pornografia, enfim, mas a gente não pode julgar. Foi o Nelson de verdade, ele também é amado por Deus e realmente deixou esse legado pra gente refletir e entender o ser humano que ele era. Exato. Nelson é considerado o odiado, né? Porque ele era um conservador, porém foi perseguido e censurado pela direita. Então assim, ele nem cabia na esquerda e nem cabia na direita, né? Não era a terceira via. Então, ele seria quase uma terceira via hoje, né? E tinha uma frase que ele sempre falava que toda unanimidade é burra. Então, ele não aceitava aquilo que era estabelecido pelos lados ou ideologias. Ou pela sociedade. Ele era um questionador, né? Então, quando a gente fala sobre Viúva Porém Honesta, por exemplo, eu gosto muito de exemplificar, é justamente Nelson questionando por que uma viúva não pode se casar depois de viúva. Então, quando a história é contada, na época, era um absurdo. Como assim? Uma viúva não pode casar? Então era um absurdo. E ao longo do tempo, Nelson continuou com esse estigma. E na peça Nelson Eterno Retorno, a gente vem trazendo um pouco mais da história dele, sobre a relação dele, em como ele criava as histórias, toda a vida sofrida que ele teve, né? Então, quando se fala das tragédias cariocas, né, o Nelson viveu as próprias tragédias, né? Perdeu um irmão diante dos próprios olhos, como a gente fala na peça. Teve uma filha também. Exatamente, uma filha fora do casamento, que nasceu cega, surda, muda, acho que cega e surda, com síndrome de Down. Então, assim, muito difícil. E ele tinha uma verdadeira paixão, porque ele acreditava que a pureza dela era o que ainda preservava a nossa essência humana, né? Porque o ser humano acaba sendo contaminado ao longo da vida, né? Pelo medo, por se defender, por N coisas. Então, Nelson é essa poesia, né? Bom, gostei muito, quero muito agradecer. E claro, daqui a pouquinho, mais atores incríveis aqui para você de casa. Obrigada. Eu que fico muito feliz por essa mulher virtuosa que vir aqui entrevistar a gente, falar um pouco sobre Nelson. É uma honra, muito sucesso para você e até breve. Bom, e a gente sonhando, tá? Com ele lá no SBT, hein, gente? Dá pra fazer aí um galã de novela maravilhoso. Aí, tô impactada, hein? Tô impactada, tô contigo, hein, Silvio? Olha aí. Na verdade, a Iris, né? Ela que a Iris, é verdade. Uma grande dramaturga. Grande dramaturga, tenho amigos até que fazem novela. O próprio Eric Surita tá aí hoje, né? Fez algumas novelas lá. A Liz Cortez ia chegar aí agora também. Dani Pascoal gravou recente com a gente, uma outra atriz que tava com carinha de anjo. Então assim, a gente conhece o pessoal. E agora pode chamar também o elenco do Nelson aí, que são ótimos atores. Com certeza. Obrigada. Obrigado, tudo de bom.
Oi gente, meu nome é Mariana Almeida, tenho 26 anos. Fui presenteada com esse elenco em poder fazer a Maria Zapata e a Helena, duas personagens incríveis, extremamente viscerais. E com o Nelson eu aprendi a ser o máximo possível de mim mesma. Olá, eu sou Marcelo Frias, eu tenho 40 anos, sou mais um ator aqui da peça Nelson, Eterno Retorno. E o Nelson Rodrigues, a gente vem trabalhando durante todo esse ano. Eu tô na Confraria de Elefantes, que tá com esse projeto aí desde 2015. E o Nelson, pra mim, ele representa a reflexão, que ele escancara a hipocrisia da sociedade e faz a gente pensar no certo, no errado, nas subjetividades. E a reflexão faz a gente pensar melhor, e pensando melhor faz a gente ter uma vida melhor, né? De acordo com o que a gente vai agir. É por aí. Muito obrigado e assistam. E agora com a querida atriz Alexandra, ela que fez a filha do Nelson. Gente, surreal a sua interpretação. Fiz questão de entrevistá-la porque aquela cena na cadeira de roda dá pra impactar muita coisa, dá pra gente refletir realmente quem era o Nelson, esses paradigmas, né, enfim, que ele era mulherengo, que ele era pornô, enfim, N coisas, mas assim, só quem tava dentro dele pra entender o que ele vivia naquela época, e aquela filha maravilhosa, ele tinha um carinho enorme por ela, e assim, não é porque ela era diferenciada, né, especial, que não é válido ressaltar aqui. Você fez brilhantemente, sem conhecê-la. Fala pra gente como foi esse desafio, o laboratório, em quem você se inspirou para interpretá-la. Muito obrigada, Simone Virtuosa. Bom, enfim, eu me inspirei, quem que eu me inspirei? Eu me inspirei no meu primo que eu tive quando eu era pequena, quando eu era criança, que ele tinha problemas e eu lembrava, tipo, que ele fazia alguns movimentos, assim, então eu lembrei muito dele para poder trazer a Daniela à vida, né? E foi muito importante isso, essa vivência que eu tive com ele na minha infância. E, enfim, tudo tem um propósito, né, gente? Exato. E a técnica do Jansen também é muito importante para trazer o corpo mesmo, para trazer a metamorfose para personagem. Então é uma junção de coisas, mas foi muito importante. Eu acho que todas essas coisas, a minha vivência e a técnica, eu acho que isso que fez a personagem acontecer. Bom, e você realmente entrou no personagem, vivenciou isso com alguém da família, é primordial. Eu sempre falo isso, que Deus está em tudo, né? Até nesses paradoxos. E você recém ganhou um bebezinho agora. Sim. E mesmo assim encarou esse desafio. Sim, o amor da minha vida, meu filhinho, o Theo, está em casa agora com 10 meses. Foi incrível, mas é que eu amo o que eu faço e tipo, eu tinha que estar aqui vivendo para poder também trazer mais alegria para ele, para poder estar mais inteira para ele, porque tá no teatro é primordial, assim, é vida. Então não tem nem o que falar, assim. Agora ele é minha razão de viver, assim. É muito, muito bom ser mãe, assim. É a coisa mais incrível e maravilhosa da face da terra. É surreal o amor que acho que só quem é mãe, não sei se é mãe, só quem é mãe sabe o que é isso. Eu não tenho palavras pra falar. Bom, e você recém-gestante, ganhou o bebezinho agora, consegue entender um pouquinho do Nelson. Porque se você tivesse uma filha como ele, com certeza você ia amá-la. Ah, muito, com certeza. O filho é único. Nossa, nem eu falo, é surreal o amor que você sente por um filho. O filho é o amor mais puro, mais verdadeiro, mais único que existe. Filho é das entranhas mesmo, assim. Não existe um amor maior do que um amor por um filho, assim. Então, não tem, é visceral. Bom, quero muito agradecer, mais pessoas incríveis agora para você em casa. Obrigada. Olá, eu sou a Adriana Fiorotti, eu sou atriz. Eu fiz a personagem Aurora aqui na peça do Nelson, Eterno Retorno, que foi um grande presente porque a Aurora ela permite eu costurar a peça toda, eu ter muitas nuances, e como atriz é desafiador, porque eu tenho que interpretar de diversas formas diferentes, e foi incrível, um grande presente do Jansen, meu diretor. E Nelson, para mim, também é um grande presente, um grande dramaturgo do nosso Brasil, muito importante para o teatro, para a literatura, e ele tem esse olhar que foge da hipocrisia da sociedade, então ele tem um olhar que vai, como ele mesmo fala, pelo buraco da fechadura. Então ele vê a família, as coisas da família, todas as situações
relacionamentos muito de perto, que eu acho lindo isso, sem névoa, sem hipocrisia, e é um presente, é um mergulho na arte, um mergulho no ser humano, poder trabalhar com o Nelson. Gente, para quem acompanhou no programa hoje, olha que demais, a Mirella, que fez a coveira. Gente, surreal isso. Eu fiquei, na verdade, assim, abismada com essa interpretação, porque é tão real, parecia aquela que tinha realmente um espírito ali incorporado em você. Claro que o espírito não incorpora, mas assim, na mente, né, da pessoa. E você vivenciou uma coisa que você já fez na vida real. Sim. Você também já foi viciada, então pra você é tranquilo esse personagem, né? Trazer alguma coisa da sua essência que você vivenciou lá atrás. Simone Virtuosa, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre um assunto tão delicado, né? Na verdade não foi fácil, foi bem difícil reviver isso, porque é uma coisa do meu passado que eu realmente queria deixar pra trás, mas o Jansen, nosso diretor, falou: Mirella, a gente tem que colocar isso, porque quem assistir, você pode estar ajudando a mudar a vida de quem está assistindo. Então, pra mim foi muito importante, eu acho que esse é o trabalho do ator, mexer com quem está assistindo a gente de alguma forma e ajudar a mudar a vida de uma forma lindamente e grandiosa. Bom, lindamente como ela, no personagem é surreal, porque realmente deteriora a pessoa, né? Quem tem esse vício, enfim, que está em casa assistindo, que já foi viciado ou que é. Eu costumo dizer que é um propósito de Deus. Ele permitiu você passar por isso, claro que você usou o seu livre-arbítrio, ele não interfere e te resgatou de lá, e você hoje é essa atriz linda, maravilhosa, e pode falar com propriedade e interpretar com propriedade. Exatamente. Deus é na sua vida. Exatamente, e principalmente a arte salva. A arte me salvou, porque quando eu estava muito perdida, sem saber direito o que fazer, o Jansen, meu diretor, pegou na minha mão e falou assim: vem comigo, deixa a arte te salvar. E hoje eu tô aqui, muito feliz, muito grata. Bom, claro que a gente quer ela no programa, né, para contar um pouquinho dessa trajetória linda, histórias incríveis e mais atores incríveis pra você daqui a pouquinho. Obrigada, viu, Mirella? Eu que sou grata, meu amor. Ela é linda, gente, maravilhosa. Vou fazer um pouquinho do personagem. O personagem é bem diferente do que eu tô vestindo, mas é coisa meio que... Pode acontecer um suspeito também, tá? É tipo mais ou menos isso. Vem assistir. Próxima temporada, Nelson, Eterno Retorno. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Kelvin Marcenes, eu sou ator e queria agradecer primeiramente a Simone Virtuosa pela oportunidade de estar aqui, né, gravando juntamente com o SBT. Bom, eu no projeto Nelson Eterno Retorno interpreto Zé Cabaleiro, depois eu faço Andorinha, faço o Doutor, Sete Gatinhos, e também faço o médico, né, nas cenas do hospital. E Nelson, pra mim, representa a verdade sobre o ser humano, sobre as famílias brasileiras, né, sobre a hipocrisia do ser humano, quem o ser humano é de verdade, e o quanto nós, né, aqui, agora em 2022, assistindo, né, esse espetáculo, a gente pode ser um ser humano melhor através desse projeto maravilhoso, com direção do Jansen Goulart. E agora, Caroline, olha que privilégio, gente, ela super topou dar uma entrevista pra gente, contar um pouquinho de como foi esse garimpo, na verdade, garimpar mesmo. Ela que é figurinista e maquiadora dos atores, cada um com o seu personagem e cada um com a sua roupa também, não foi só uma, né? Tem um personagem ali que trocou, enfim. Como que foi isso pra você? Bom, a ideia era fazer Nelson inspirado não só na trajetória dele, mas fazer algo lúdico, né? Algo como se fosse um sonho mesmo, tudo que tá dentro da cabeça dele. Nada da década de 80? Não. Então, por isso que tem muita fumaça. Então, quando a gente faz o figurino, a gente também pensa na luz, na fumaça. E eu me inspirei em alguns personagens que eu gosto bastante, do Tim Burton, por exemplo. Bom, e a maquiagem? A maquiagem dos anos 80? A maquiagem a gente quis mostrar as pessoas que estão com a pele branca, que na verdade elas não são reais, então elas estão na mente do Nelson. Se vocês repararem bem, é só a filha do Nelson, a Daniela, e o Nelson, que não tem a pele branca. Então, o restante tem a pele branca. Tudo foi pensado. Vamos entender isso. Por que eles tinham aquela pele branca? Pra lembrar que eles eram porque eles não são reais. Eles são histórias inacabadas do Nelson Rodrigues. Então ele não tem histórias terminadas. Todas são inacabadas, não tem um final. Então é como se fosse um desenho mesmo, uma coisa meio incerta, tudo meio estranho. A ideia era essa. Algumas roupas também que estão manchadas de colorido.
A gente que fez, eu fiz com as mãos mesmo, tingi em casa. Olha que demais. Mas foi isso, foi maravilhoso pra mim, Nelson. É incrível, é uma realização mesmo da minha vida. Bom, e é interessante porque não precisa gastar muito dinheiro. Não. Onde você encontra essas preciosidades? Brechó. Brechó, tintura em casa. Até porque, né, gente, em loja a gente não vai encontrar isso. Não, muita coisa a gente teve que fazer artesanalmente mesmo, colocar a mão na massa. A gente pegou algumas camisolas de hospitais também, que não tinha mais uso em brechó. Tingimos tudo e foi. A questão é a criatividade, por isso que você tem aí esse know-how enorme pra falar pra gente. E a questão do cabelo também tem que ser da época. Sim, a gente tinha uma ideia, nós recebemos o patrocínio da La Fruta e La Passion, que é uma marca de lingeries e camisolas bem conhecida aqui em São Paulo. Então, a ideia era sempre usar essas roupas finas, casando com o cabelo. Então, por exemplo, a Aurora, ela é perfeita, então ela tem o cabelo arrumadinho. A Daniela também, ela é viva, né? Mas os outros não, é algo meio bagunçado. A Mirella, ela faz 2 papéis, então teve que mudar também o cabelo solto, preso, porque isso tem a ver com o personagem também. Bom, muito feliz com toda essa gama de informações. Aprendi muito com você hoje. Obrigada. E claro, convidá-la para ir no programa, né, gente? Eu vou, gente, me chama. De várias peças, que não é só essa que você faz. Não, eu fiz hierofania também. E nós fizemos o DVD do Rariel, a parte teatral. Eu também fiz a maquiagem figurino da parte teatral do MC Rariel. Com a confraria. Com certeza. Obrigada. Novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta. E agora, recebendo no programa, gente, surreal aqui nos bastidores, conversei um pouquinho com ele. Eu estou falando do Maron, ele que é proprietário dessa casa maravilhosa, vindo de outro país. Conta pra gente como que é isso, como que é o rock na sua vida e aceitar esse desafio também na sua casa aqui em São Paulo. Essa história tão diferenciada do Nelson. Tem que trazer algumas coisas para São Paulo. A gente tem carência para trazer alguns teatros, gente do bem, que ela traz a cultura brasileira, uma história que vem de anos atrás para trazer para o Brasil. Falando do rock, a casa foi criada para o rock. A gente precisa mostrar para tantas pessoas que tá crescendo pela juventude, pela história do rock. O rock traz algumas coisas alegre, viva e boa. Então, trouxe a ideia para o bar, misturando a teatro e o rock. Então, o rock hoje faz um espetáculo, vamos lá dizer, um espetáculo. Como que a gente está falando do teatro do Nelson Rodrigues, acho que a vida dele foi uma história para tantos brasileiros, fiz uma história que trocou várias mentalidades, que a gente estava preso dentro dela, então o cara foi um espetáculo na vida dos brasileiros. Isso que Bom, por falar em Brasil, quero falar do seu país. Como que foi pra você esse desafio? Lá no seu país, existe o rock também? Não. Se bem que eu brinquei com ele aqui, que ele é de outro país, gente, falando um pouquinho de Jesus, que a gente sempre fala de Jesus no programa. Perguntei se ele era judeu. Não, né? Eu sou cristão. Então, no Líbano, como que é o libanês, então no Líbano existe a forte religião que traz a cristianismo para o mundo inteiro. A gente não esquece, Líbano, ele é um país onde a primeira milagre aconteceu pelo Jesus, onde que ele transferiu o vinho e o pão. Então eu trouxe um pouquinho de vinho para o Brasil para transferir um bar de rock, um pouquinho de álcool que o povo que procura. Então tudo é uma lembrança na vida. Bom, é válido ressaltar que você como cristão realmente prega Jesus, realmente tem a sua vida no rock, é o que você adora, e abraçar esse E lembrando que aqui a casa aqui não toca só rock, toca blues, jazz, pop rock. Então no carência de vários bares, a história ela começa por rock. A história deles como que começou pelas primeiras músicas de rock, que era o Cici Rider, a palavra. Então ela começou por blues. Aí seguindo várias bandas que elas começaram
e eles mudaram essa história hoje que a gente escuta o rock. Infelizmente o rock hoje, anos 70, 80, 90, são os melhores. Espero que daqui a pouco também apareçam umas bandas boas. Bom, você me fez lembrar uma coisa interessante. Nos anos 80, realmente concordo com você, foram as melhores músicas. Graças a Deus que a gente tem acesso até hoje. Lá no seu país você tinha esse acesso ou você já estava aqui no Brasil com o Dom Marum? Tinha. No Líbano, acho que o rock espalhou no mundo inteiro naquela época. Tinha, por exemplo, o Renato Russo lá, não? Renato Russo, porque ele é brasileiro, então músicas conhecidas lá fora, como escutava ela, é um lounge. Lounge brasileiro também, ele espalhava em vários bares, onde que chamava sunset, então eles colocavam mais que a praia. Como que Líbano é um país de praia, então do almoço até o jantar, então eles colocam música popular brasileira. Ela espalhava. Bom, fala pra gente um pouquinho da casa, aqui na Moca, esse bairro tradicionalíssimo. Gente, surreal o que acontece aqui, muita gente maravilhosa, tanto pessoas dessa nova geração e também dos anos 80, né? Porque traz isso. Traz isso. Falando do Dom Marum ele traz uma cultura do rock, onde que tem as comidas libanesas e as comidas australianas. Então praticamente a casa oferece um cardápio bem enorme, variado entre as comidas de boteco e comida libanesa e comida australiana. A gente abre de segunda até segunda, horário começa do meio-dia até o último cliente. A gente foca isso porque a história do pub ele foi criado uma história como os ingleses. O pub chamava Public Urban Beer, onde há público, urbanos, eles se juntam para eles tomar uma cerveja. Então praticamente a gente não esquece que tem variedade de cerveja aqui enorme também, de chopp. A casa oferece chopp artesanal, feito em casa também. E a gente sempre foca em bandas das melhores que tocam aqui, de quinta-feira até sábado. São as bandas do rock e quarta-feira a gente traz aqui o blues e o jazz. Bom, gostei muito da decoração, da temática do espaço. Para quem vai vir aqui vai conhecer com certeza. Obrigada. Obrigado a vocês, bem-vindo sempre. Com certeza estaremos aqui sempre. Sim, bem-vindo. Obrigado. Missionários Kids, mais um episódio especialíssimo e exclusivo para você de casa. Eu vou sentar aqui no meu sofá e vou assistir com você aí de casa. Roda a vinheta. E agora estamos chegando com os missionários da Paz Kids para você de casa. Vamos acompanhar juntos? Oi galera, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. E aí, como foi? Foi muito difícil. Não mais difícil do que ser comandado por você, né? Mas eu dei meu jeitinho. Agora eu sou sua chefe, se conforme. Agora que eu consegui enganar eles e eles agora não querem mais o Almirante Arão nem aquele missionáriozão lá deles, e você deixou tudo certo pra gente cortar a conexão dos missionários com a escola, o plano vai dar certo. Se não der errado, né? Enfim, é só a gente continuar o plano, fazer com que as pessoas não queiram mais eles e a gente expulsa eles. Tá, eu só preciso ligar pra uma conhecida aqui pra ela ajudar a gente. Escola de Missões Planetária. Episódio de hoje: Orando em Línguas. Oi, missionários! E aí, como foi a ida a Coríntios 14? Foi muito bom! Vimos muito sobre o falar em línguas. Sim! Nós vimos que quando esse dom se manifesta, nós falamos uma língua diferente. E mesmo se a nossa mente não está entendendo, o nosso espírito entende tudo. Ainda mais que isso, a nossa fé vai estar aumentando, porque a gente vai saber que a gente está falando exatamente o que o Espírito Santo quer que a gente fale.
Então, professora, quando eu falo em línguas, eu falo exatamente como Deus quer ou... Podemos orar em línguas? Não só podemos, como devemos. Orar em línguas fortalece muito o nosso espírito. A palavra de Deus fala em Judas 1:20, edifiquem-se, que quer dizer construir. Que legal, né? Então, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Vamos repetir juntos? Vamos lá. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Judas 1:20. Então, nosso ponto principal de hoje é: quando eu oro em línguas, eu fortaleço o meu espírito e a minha fé. Vimos também que quando falamos em línguas em público, tem que ter tradução. Como isso funciona? Então, interpretação de línguas é um dom que o Espírito Santo nos dá para a gente poder entender o que é que a gente está falando. Como se tivesse um tradutor na nossa cabeça? Exatamente! Então eu vou ter que comer mais, porque eu não tenho esse tradutor ainda. A quantidade que você come já dá pra sustentar umas 3 pessoas já. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Judas 1:20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. É, isso mesmo. Se eu quiser edificar a minha fé, eu vou praticar. Sim, mas não pode esquecer de orar, hein? Vou orar no Espírito Santo todo dia pra viver. Judas 1:20. Jesus vai dar. Ô Jorge, tá igual ainda? Infelizmente sim. Por que desde que a gente chegou aqui nos Ribeirinhos, as pessoas nos tratam mal, querem que a gente vá embora? Olha, Joshua, é trabalho do inimigo. Ele está influenciando para que as pessoas não ouçam a palavra e para que eles façam a gente sair daqui. Então vamos orar. Eita! Tem muitas pessoas lá embaixo. Ai. Vão embora daqui! Não queremos ouvir o que vocês têm para nos falar! Vão embora! Saiam! Saiam! O que faremos agora? Olha, tem uma porta por trás. Vamos sair e ficar na floresta por um tempo. Então pegue suas coisas e vá. Querida professora Esther, precisamos que você ore pela gente. Eu e Joshua estamos passando um momento bem difícil de perseguição. E vamos ter que entrar na floresta por um tempo. Mas sabemos que Deus vai nos dar a vitória.
Deus abençoe. Tchau, tchau. Antigamente, muitas pessoas passaram por momentos difíceis por falarem de Jesus. E hoje, ainda tem muita gente que passa. Pensando nisso, como será que o Josh e o Almirante Arão estão? Oi, Minimal. Sim, eu cheguei. Tá tudo bem aqui. Tá, pode deixar. Tchau. O Almirante Arão e o Joshua, será que eles estão bem? E onde eles estão? Nossa, o pessoal de lá é tão mal com eles. Será que eles estão realmente bem lá? Vai ler a Bíblia agora? Você não se importa com o que está acontecendo com os meninos? Eu vou andar um pouco pra acalmar os pensamentos. Ai, Cris, você também tá preocupada com o Almirante e com o Joshua. Eu e o Abraão não conseguimos parar de pensar neles. Sim, eu tava até pensando em ir pro lugar secreto pra falar pra Deus o que eu tô sentindo. A gente pode ir com você e buscar a Deus juntos? Ai, claro, vem, vamos. Amanda, você também tá aqui? Sim, eu estava muito preocupada com o Joshua e o Almirante Arão, então eu estava orando em línguas para aumentar o meu fé. Verdade, é como a professora falou. Quando eu oro em línguas, eu edifico o meu espírito e a minha fé. Ah, não. Eu recebi mensagem da professora Esther. Ela perdeu o contato com o Almirante. Vamos lá. E aí, conseguiram? Consegui fazer aquele almirante e aquele missionáriozinho quebrarem o aparelho sem querer, cortando o contato com as pessoas. E todos na nave ficaram amedrontados. Não? Ah, então... Tô feliz. E o que fazemos agora, Minimal? Chefa pra você, tá? Ok, vamos voltar ao trabalho. Todo mundo, vai. Sai. O que podemos fazer, professora? Gente, não tô conseguindo entrar em contato nem com o Almirante Arão, nem com o Joshua. Agora só resta uma coisa a fazer. É orar. Eu nem sei como orar. Então vamos orar em línguas? Para o Espírito Santo nos guiar nessa oração e nos mostrar o que fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Professora, Deus está revelando para mim o que a senhora está falando através do dom de língua. Você está fluindo no dom da interpretação, Cristina. O que foi que Deus falou? Onde os meninos estão? Então vocês precisam ir lá ajudá-los. E também a gente tem que levar novos dispositivos de comunicação de transporte porque o deles quebrou. Uau, glória a Deus, isso é incrível! Vão, eles precisam de vocês. Parabéns, missionários! O Almirante Arão já entrou em contato comigo falando da situação deles. Bem, foi muito difícil achá-los, mas quando a gente achou, eles ficaram tão felizes, mas tão felizes mesmo. Quando a gente achou eles já foram ficar com os outros crentes do local. Mas aí eles se perderam na floresta, porque os equipamentos deles quebraram. Com os equipamentos novos, logo a gente achou esses cristãos. E aí ficaram todos em segurança, longe daqueles que estavam se tratando mal. Antes de tudo isso acontecer, eu tava com muito medo. Mas aí, depois, né, que a professora falou em línguas e eu interpretei. Não, eu não interpretei, foi o Espírito Santo. Mas isso me deu força e me deu fé e coragem. E mostrou exatamente o que fazer. Nada nem ninguém pode se esconder de Deus. Professora, mas se Deus nos mostrou onde o Joshua e o Almirante estavam,
Por que ele não nos mostra onde está o diamante vermelho? É que vocês ainda não estão prontos para usá-lo ainda, sabe? Vocês precisam aprender um pouco mais sobre os dons do Espírito e a justiça de Deus e como eles são ligados. Uma vez que vocês pegarem o diamante, o cavaleiro vai enfrentar vocês. Precisamos estar prontos! Como que os dons podem estar ligados à justiça de Deus? Vamos começar a falar sobre isso amanhã bem cedo, tá bom? Começando com uma viagem para o Antigo Testamento! Deve ser o rei Salomão, o filho do antigo rei Davi. Eu só não entendi o que essa passagem tem a ver com justiça e os dons do Espírito. Isso vai ser interessante. Meu rei, essa mulher roubou o meu filho! Ai, isso parece interessante. Por que eu não peguei uma pipoca? Olá, missionários! Vimos hoje que quando oramos em línguas, falamos exatamente o que Deus quer, falamos sobre o que Deus quer e da maneira que Ele quer. Que demais, né? Mas tem mais. Orar em línguas fortalece o nosso espírito e aumenta a nossa fé. Uau! É muito importante sempre orar em línguas. A palavra de Deus fala em Judas 1:20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Vamos repetir juntos? Vamos lá. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Judas 1:20. E o nosso ponto principal de hoje diz: quando eu oro em línguas, eu fortaleço o meu espírito e a minha fé. Mais uma vez. Quando eu oro em línguas, eu fortaleço o meu espírito e a minha fé. Aprendemos também sobre o dom de interpretação de línguas e como ele é importante para que a gente entenda o que Deus está querendo dizer. Gente, está sendo muito incrível ver os missionários aprendendo os dons e ficando cada vez mais fortes em Jesus, não é verdade? O que será que aconteceu com aquela mulher que entrou chorando na história de Salomão? E como será que isso vai ajudar os missionários? Fiquem ligados no próximo episódio. Até a semana que vem! Uhul! E esse foi o programa de hoje. Claro, querendo Deus, estarei aqui no próximo sábado, com certeza com você de casa. Te espero. Grande beijo, até lá!